Vida financeira. Como administrar bem os seus recursos, tomando por base a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tem que observar é que servimos a Deus. Nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro não é a coisa mais importante. Nós não amamos o dinheiro. Aqueles que amam ao dinheiro caem em muitas ciladas e em perdições. Nós não. Nós usamos o dinheiro, nós administramos o nosso dinheiro. O que nós cristãos queremos saber quando vamos à Bíblia, buscar informações a respeito de administração financeira, é como administrar os recursos que são colocados por Deus em nossas mãos. E lá em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 20, a gente encontra uma instrução. E a gente tem que observar com muito cuidado as instruções que nos são dadas por Deus, porque é comum você ouvir pessoas dizer que não guardam nada porque confiam em Deus. Elas não se preocupam com o futuro porque o futuro pertence a Deus. E isso, na verdade, não é confiança em Deus, não é sabedoria. Pelo contrário, isso é falta de entendimento da palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus vai nos orientar a economizar. Provérbios capítulo 21, versículo 20. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Percebam que aquele que gasta tudo o que tem no primeiro momento, ele não é sábio. Ele não expressa confiança em Deus porque ele não está seguindo a palavra de Deus. Aquele que confia em alguém segue os conselhos. Se eu não sigo, se eu não ponho em prática nenhum conselho, nenhum valor que eu recebo da parte de Deus, logo eu não estou expressando confiança em Deus. Aquele que confia em Deus, que busca conhecer a palavra de Deus e discernir a palavra de Deus, ele não vai gastar toda a sua energia para ganhar dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro não é a coisa mais importante. Mas ele também não é o preguiçoso, porque ele se preocupa em trabalhar, ele se preocupa em fazer bem feito tudo o que ele precisa fazer para ter recursos e provimentos para o sustento. E uma vez que esses recursos vêm à sua mão, ele com sabedoria, ele vai pegar parte desse dinheiro, parte desse recurso e vai guardar para o dia mau, para o inesperado, para a velhice. Então, sim, aquele que obedece a Deus, aquele que é sábio, ele economiza parte do que ganha. Se você recebe o seu salário e no dia que você recebe o salário, na semana que você recebe o salário, você vai no cinema, vai na pizzaria, vai no shopping, compra blusa, compra sapato, compra um anel bonito e vai gastando o dinheiro, faz uma viagem, e aí quando chega no dia 15, no dia 20, você não tem mais recursos, na verdade você não tem sido um servo sábio. Você, na verdade, tem se portado como um tolo. Mas agora que vem ao seu conhecimento o que a palavra de Deus diz, você tem a oportunidade de começar a administrar bem tudo que Deus tem lhe dado. E a gente não pode confundir economia com avareza, que são duas coisas completamente diferentes. O avarento, ele ama o dinheiro, tanto que ele coloca o dinheiro em primeiro lugar e ele quer guardar a todo custo. Ele sequer se permite desfrutar do fruto do seu trabalho. O que a Bíblia nos diz é que sim, o trabalhador merece desfrutar do fruto do seu trabalho. Sim, o trabalhador, ele vai fazer o seu sustento e a manutenção do seu lar com o seu salário. Mas a Bíblia nos orienta a não gastar tudo. Gaste um pouco, escolha uma coisa para fazer naquela semana. Se é muito caro para o seu padrão de vida, tente fazer algo em casa.
mas guarde um pouco do que você ganha. Tente economizar. Agora, isso não é avareza. O avarento, ele vai guardar quase tudo e vai viver com quase nada. Ele vai viver como se fosse um miserável, enquanto ele tem recurso para viver de modo razoável. Dentro da vida financeira do cristão, também entra a generosidade. Aquele que é cristão tem recursos, ele precisa ser generoso. Claro que a generosidade do cristão, ele vai vir na medida dos recursos que o cristão tem. Você não vai se endividar para ajudar alguém. Você não vai se endividar, você não vai se colocar numa situação complicada para pagar algo para alguém. Porque em Provérbios, no capítulo 22, versículo 27, a Bíblia vai nos alertar para o risco que é a gente se arriscar os nossos bens para pagar algo para outro, sendo que a gente está colocando em risco, às vezes, até a cama que a gente dorme, né? É ali a metáfora que eles usam. Mas a gente não deve ajudar além das nossas possibilidades, não é isso que a Bíblia coloca. Mas sim, o cristão ele sempre tem que ter em seu coração generosidade. Quem tem mais, deve ajudar mais. Quem tem menos, ajudar menos. O homem generoso será recompensado porque reparte seus bens com o pobre. Isso está em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, vai estar escrito que o rico tem que ser rico em boas obras, que ele tem que ter alegria em dar aos pobres, que ele tem que partilhar aquilo que ele tem com o próximo. Então, a vida financeira do cristão, a administração financeira, não é com o objetivo de ficar rico. Até porque a Bíblia nos alerta acerca disso. Ela diz que isso não é o mais importante e que aqueles que amam ao dinheiro e querem ficar ricos caem em ciladas. Mas a gente precisa economizar porque a gente precisa ter provisões para o dia mau. E sim, aquela pessoa que é sábia, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai se aperfeiçoar, porque é uma instrução bíblica da gente fazer bem feito tudo que nos vier à mão, da gente trabalhar com empenho, não ter medo do trabalho pesado, porque aquele que é preguiçoso, aquele que foge do trabalho, ele vai passar fome. A Bíblia fala isso. O que nós precisamos ter em mente é que, na aquisição dos recursos, o cristão não está disposto a negociar os valores de Cristo por causa de dinheiro. Na aquisição dos recursos, o cristão não é preguiçoso. O cristão não foge do trabalho. Na aquisição dos recursos, o cristão faz bem feito tudo que lhe vier à mão para fazer. E na administração dos recursos ora adquirido, o cristão ele não é avarento, mas ele também não é gastão. Porque se ele não fica seduzido pelo dinheiro, pela moeda, a ponto de guardar de modo obsessivo tudo que tem, ele também não fica super encantado, admirado com todos os produtos que são colocados no mercado, a ponto de gastar todo o dinheiro para adquirir mais e mais e mais e mais coisa. O cristão ele é comedido, ele é equilibrado. Ele desfruta do seu trabalho e ao mesmo tempo ele guarda uma parte. Ele desfruta com equilíbrio. Ele não quer nem se divertir ao máximo, fazer tudo com dinheiro na primeira semana e depois não ter mais nada. Mas por outro lado também, ele não quer guardar tudo de modo que o grande prazer dele esteja em guardar, 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 guardar. E no que compete a gestão desses recursos que já estão guardados, o cristão tem que ser generoso. Ele não pode usar os seus recursos só para o seu próprio benefício. Ele tem que olhar para os pobres, para os necessitados. Mas nunca colocando em risco o próprio sustento. Nunca colocando em risco a provisão da sua família. O que ele faz é ser generoso de acordo
com o padrão de vida que ele tem. É ser generoso de acordo com os recursos que ele possui. Não é se endividar nem se arriscar para ajudar o outro. Isso não é bíblico. Então, que a gente possa, tanto na hora de adquirir os recursos, quanto na hora de administrar, de economizar, de gastar e de doar ao próximo, que a gente possa em tudo dar graças, que a gente dê graças porque Deus nos deu força para trabalhar, que a gente dê graça porque Ele nos deu sabedoria para administrar, que a gente dê graça a cada alimento que a gente comprar, a cada alimento que a gente comer, que a gente dê graça por aquele dinheiro que a gente conseguir colocar na poupança, que a gente venha dar graça cada vez que a gente pode ajudar alguém que precisa. E que a gente venha dar graça em tudo, em todo o tempo, em todos os lugares. Porque todas as coisas vêm de Deus. Tudo acontece debaixo da permissão do Senhor. Então louvem e glorifique o nome do Senhor em todas as coisas, inclusive nos seus recursos e na sua vida financeira.